Olá, Póvios! Então, hoje eu tô fazendo a live que era para ser na segunda-feira. Teve bastante gente que perguntou por direct o que aconteceu. Não foi nada demais, é porque segunda-feira, quando eu cheguei em casa, meu marido me levou para jantar e não estava programado. E aí, quando estava perto das 9 horas, eu ainda estava no restaurante e aí eu tive que cancelar. E terça-feira é um dia que simplesmente eu não tenho como fazer. Então, estamos aqui hoje para falar sobre reportagens e entrevistas com cosplayers na TV. Eu também vou falar umas outras coisas que são relacionadas à TV e cosplayers. E eu já posso falar de antemão que eu não tenho uma experiência muito boa. Quem viu a foto lá no Facebook, né, que vai ser a foto que vai ficar no vídeo do YouTube, eu tô com o Aniudo, porque exatamente. Oi, Carlos, exatamente. Infelizmente, três situações bem tretantes minhas aconteceram quando eu estava de cosplay de Amai. Então é por isso que o Anildo tá aqui. E por isso que o Anildo tava na tela. Então, pra gente começar, oi Roberta, oi Rafael, a falar sobre assim, é a minha visão, tá, gente? Não é o certo, não é o que todo mundo acha. Então, fica assim, não estou dizendo verdades, eu estou dizendo o meu ponto de vista e como eu acho que as coisas funcionam, tá? Então, assim, acho que uma das primeiras coisas que eu separei para falar é como a TV vê a gente. Nós somos mais um assunto e tecnicamente um assunto diferente, para não dizer estranho. Deixa eu, não. Então, a gente é mais um assunto. Não é uma coisa principal, nem eles estão lá para dar um espaço real pra gente. Porque toda vez que nas minhas experiências com TV, eu tentei falar alguma coisa séria, sempre foi rebatido para falar uma besteira. Então, sempre falar uma coisa que era irreal, uma coisa que não era exatamente o meu dia a dia. Então, assim, eu imagino que eles, quando querem encontrar uma coisa diferente, para chamar a atenção e falar assim, essas criaturas bizarras aí que se vestem de personagem, é bem isso, desculpa dizer. Aí eles recorrem a chamar a nossa pessoa cosplayer. Então, assim, e ao longo do tempo, ao perceber que eles não estavam dando exatamente espaço pra gente, sim, usando a imagem do bizarro, a imagem do diferente, eu fiquei bem chateada e passei, inclusive, a única vez que eu pensei em voltar e aparecer em TV essas coisas, eu vou comentar que é figuração e cachê é outra coisa. Mas fazer as coisas de graça e aparecer só por aparecer, eu não quero mais. Eu faço isso sozinha pela internet. Não preciso me expor para um público que não é o público que está esperando me ver de cosplay. Então, então, e aí a gente tem que ver, quando a TV expõe a gente para um público que não é o público nerd, que não é o público que entende cosplay, acaba que as pessoas veem de uma maneira errada, inclusive como aquelas pessoas que vivem como personagem 24 horas por dia e que não tem vida e que não tem emprego. E aí é justamente a gente a gente tenta dizer não, mas eu sou, assim, a gente tem várias profissões, né, e diferentes, e trabalha com profissões normais, em trabalhos normais no nosso dia a dia, né, trabalhos que são regulares, né, normal no sentido de não ser o certo, mas sim ser regular, né, que várias pessoas fazem. Eu também, Great Dark Star, I don't speak Spanish, I speak Portuguese. I'm sorry.
this video is only in Portuguese. Então, assim, quando as pessoas começam a ver a gente de uma maneira mal colocada, elas também começam a ver o nosso hobby de uma maneira ruim. Então, isso é complicado. Então, assim, eu acho que quando a TV mostra de uma forma sensacionalista, né, Roberta? E é isso. Ele acaba expondo a gente de uma maneira errada e isso é muito ruim. Então, eu quero lembrar algumas coisas tretantes que foram assim, umas coisas que eu lembrei assim há pouco agora, né? Que foram coisas que aconteceram, que não necessariamente porque não foram diretamente comigo, mas aconteceram relacionadas a cosplayers na TV. Que foi um evento lá para os meados de 2007, 2008, faz muito tempo mesmo. Eu não lembro a data certa. Foi um evento na Tijuca que abriu espaço para o Fantástico fazer uma matéria. E aí, quando a matéria foi ao ar, a gente descobriu que a matéria não era sobre o evento. A matéria era sobre um casal jovem que tinha fugido e aí eles queriam inventar que era culpa daquele tipo de evento, daquele tipo de hobby que estava causando isso. Então, assim, todo mundo se sentiu muito enganado naquela situação. Acho que, inclusive, quem promoveu o evento, eu nem lembro quem era a organização, nem sei se ainda faz evento. Mas, assim, eu lembro que, assim, vamos fazer a gente vai fazer o evento, mas vai ter uma gravação. Legal, legal. E aí, na hora que foi ao ar, todo mundo ficou injuriado porque aquilo não era uma realidade. A gente também teve várias exposições em programas tipo Casos de Família, e aí foram coisas bem trashes mesmo, né? Mostrando pessoas que querem, inclusive, né? As pessoas que não representam a maioria, né? Que querem representar o personagem o tempo todo, e aí quer que a família aceite. Isso também é uma maneira de expor a gente de uma maneira muito ruim. E aí a gente teve, né, também, assim, no bolo, né, mais recente, a gente teve aquela novela Força do Querer, que foi a novela que, no início, né, expôs o cosplay de uma maneira muito errada, né, e depois de 1000 protestos, 1000 explicações, falar assim, filho, tá errado. Eles até abordaram de uma maneira melhor, inclusive o ator que fazia o Goku, né, ele deu uma entrevista, né, pro Anime Tokusatsu Vídeos, né, que é a minha página de cobertura de eventos. E aí, oi Karen. E aí, deram uma melhorada, né? Deram uma melhorada, mas mesmo assim, às vezes dá uma dorzinha no coração. É o da Jabu. Acho que é Drico Alves o nome dele, né? Dá uma dorzinha no coração quando você vai falar que faz determinada coisa, aí fala assim, que nem na novela, aí você, mais ou menos, né? Mais ou menos igual a da novela. Bem, então, fechando essa ideia, eu vou contar algumas das minhas experiências com a TV que me fazem ter 50 mil pés atrás antes de voltar a fazer uma matéria para a TV. Porque é muito complicado. Mesmo, muito complicado e foram situações que não eram o que a gente esperava, né? A minha primeira aparição na TV, eu não lembro se era um canal fechado da Globosat, se era o Futura. Eu sei que foi na Globo, que a gente foi num estúdio da Globosat que a gente gravou, que era o programa Tribos. Eu acredito que foi em 2006. E aí eu fui com um grupo de coffee, inclusive meu marido foi comigo. Eu nem lembro se ele já era meu namorado na época, pra vocês terem ideia de quanto tempo faz, porque eu já tenho 10 anos de casada. Eu vou fazer 10 anos de casada ano que vem. Então, já faz tempo mesmo. E aí, assim, a gente já começou a ficar meio chateado, porque cosplay é um hobby, é mais um hobby do que uma tribo. E aí,
já não estava muito encaixado com o programa, mas mesmo assim a gente fez a apresentação lá. A gente quase quebrou a câmera 2 vezes, porque era um grupo de The King of Fighters, então nós lutamos. Então a gente quase quebrou umas 2 câmeras lá, mas não aconteceu nada. Assim, teve a situação legal de a gente ter... teve uma pessoa que fez meu cabelo, na época, quando eu usava Leona, com spray da Aspa. E teve um rapaz na maquiagem que fez o rabo de cavalo no meu cabelo, passou o meu spray. Acho que foi um dos cabelos mais bonitos que a Leona já teve na época da Aspa, do Aspa Color. E assim, teve uma coisa muito engraçada que depois que a gente saiu da gravação, até o final da gravação, a Karen me enchendo de coraçãozinho. A gente saiu da gravação, a gente ficou preso entre o estúdio onde estava tendo a gravação e a parte externa do estúdio, onde tinha os camarins e tudo. E a gente ficou tipo uns 10 minutos lá rindo, zoando. Foi uma situação inicial e foi uma situação bem doida. Em seguida, a gente teve a gravação do Futura, que foi no nosso querido extinto América. Né? Foi combinado num dia que não tinha evento. A gente fez na Boate do América. Eu fui de marim com a minha armadura antiga de papelão, que era legalzona na época, tá? Sem tirar o mérito dela, né? E aí acabou que a gente ficou muito tempo, gravou, fez algumas interpretações lá para eles, e sabe o que aconteceu? Essa matéria nunca saiu. Ela nunca foi publicada no ar. Então, assim, tudo que tem de registro dessa gravação, na realidade, é do pessoal que estava com filmadora, que estava com câmera, e acabou que ficou por isso mesmo. Outra experiência foi uma experiência bem legal, mas ela foi mais legal pela experiência em si e não pelo programa, que foi A Grande Chance, programa da Bandeirantes, que foi gravado lá em São Paulo. A gente fez uma caravana aqui no Rio para ir para São Paulo para participar do programa Grande Chance. A gente foi no estúdio da Bandeirantes em São Paulo. Isso foi muito legal. A gente ocupou quase todos os camarins para todo mundo se trocar de cosplay. E aí a gente tinha plateias temáticas de cosplay. Só que o que aconteceu? Como a minha plateia foi uma das primeiras eliminadas, acabou que a gente participou aquele tempinho lá. E aí a gente ficou assistindo o resto da gravação, mas não e parou de interagir. Mas as fotos que a gente fez, as pessoas que a gente conheceu, a galera aqui do Rio na van, a gente chegando de manhã cedíssimo na Liberdade, cedíssimo, com o pessoal fazendo exercício na praça na Liberdade, e depois indo para Bandeirantes e sendo muito bem recebido na Bandeirantes. A gente fez as fotos. Eu fui de Galateia nessa gravação. Eu tenho pouquíssimas fotos, eu não sei o que aconteceu exatamente, que eu não tenho tantas fotos. Assim, uma das poucas fotos que tem é a foto do meu marido, de Senhor Incrível, com uma pera na Praça da Liberdade. Acho que é a foto mais icônica dessa participação na TV. Mas foi legal, né? Na verdade, o que a gente participou, o que a gente apareceu de fato na TV, no meu caso, né, que nossa plateia não ficou muito tempo, era o tempo que a gente tinha que responder, né, que ficava filmando a plateia inteira. Mas no fim das contas, a gente acabou não aparecendo muito. E aí, assim, não foi bom pelo conjunto da obra, a gente foi bem recebido pela emissora e tal, mas não foi uma coisa assim incrível. E assim, se vocês quiserem ver, para ver qual era o ano, eu acabei de procurar no YouTube, tem vídeo do YouTube desse programa da Grande Chance. Então assim, foi uma das poucas experiências legais que eu tive. Então assim, eu lembrei inclusive quase agora, eu falei assim, gente, eu só lembrei das coisas ruins, agora a gente tem que lembrar as coisas boas, né? Pois bem, então uma das coisas que me marcou, por exemplo, em termos ruins, foi uma gravação da Record no Anime Friends de 2010. Foi exatamente o Anime Friends que eu usei a MI.
Eu acredito, eu não lembro se foi a estreia. Eu acho que a estreia foi numa final aqui no Rio. Aí depois eu usei em São Paulo. Mas, pois bem, foi o ano, inclusive, que eu fui primeiro lugar no individual tradicional feminino. E o que estava acontecendo com o pessoal que estava fazendo a matéria? Eles, toda pessoa que tentava falar sério sobre cosplay, eles desconversavam. E todo mundo que ia lá, interpretava, atacava a jornalista e tal, né, fingia que estava fazendo alguma coisa com ela, ficava, realmente eles gravavam e ficavam mais tempo. Eu lembro de, na época, quando a matéria saiu, procurar a matéria e eu não apareci em momento nenhum. Mas eu tava no pódio do cosplay. Então, assim, né? Foi uma complicação. Roberta, juro que eu não lembro da matéria do UOL, mas aí o UOL já não é mais TV, né? O UOL é site, né? Assim, tô tentando pensar só do ponto de vista TV. Mas assim, eu fiquei um pouco chateada. Eu fiquei assim, mas eu já tinha ficado chateada porque a Emae eu tava de kimono, né? Então assim, é um cosplay que pra mim é um dos cosplays que eu mais gosto. É um cosplay que eu tiro do armário sempre uma vez por ano, porque pra mim é muito importante usá-lo. E aí, basicamente, foi ignorado. Não, não precisa se desculpar, não. É porque, assim, eu sei, é porque eu realmente não lembro da matéria do UOL. E aí eu tô focando nas coisas que eu lembrei e anotei. Eu também peço desculpa por não lembrar. É. E assim, desse Anime Friends, que foi o Anime Friends que eu mais. Não só eu ganhei, né, o primeiro lugar nessa categoria, como eu fui todos os dias do Anime Friends. Eu fui aquela época que tinha 2 semanas. Eu fui na primeira semana para assistir os shows com meu marido. E na segunda semana eu fui sozinha só para participar do cosplay. Então, assim, eu tenho até na minha página no Facebook, eu tenho a foto com todas as pulseirinhas que eu voltei pro Rio. Eu tomei banho com as da primeira semana, elas ficaram descascadas, mas ficaram. E aí eu tenho uma foto final com todas as pulseirinhas. Outra situação que, assim, pra mim foi muito chato, porque na época eu fiquei muito empolgada, mas acabou não acontecendo, né? Teve uma chamada da Globo para fazer uma participação no Globo Esporte. Vocês têm uma ideia? Eu nem lembro qual é o nome do jogador, porque assim, ele também passou tão rápido no Botafogo que eu nem lembro qual é o nome do jogador. Que tinha um jogador no Botafogo que tinha período Super Choque. Tem um amigo muito querido que é o Darkal, que faz o Super Choque. A gente fez a apresentação, eu de Galateia como vilã, né, e ele de Super Choque. E aí aí ele foi convidado e aí ele, sabendo que eu sou botafoguense, me chamou para fazer parte, né, porque aí ele mostrou, né, que a gente tinha participado junto e tal. E aí, assim, a gente foi se preparando para a data que estava sendo marcada a entrevista e ela simplesmente foi cancelada, ele simplesmente foi descartado. E assim, hoje em dia eu só não fico chateada porque eu nem lembro quem era o jogador. E por isso mesmo, ele ficou tão pouco tempo no Botafogo que então não fez importância, mas eu fiquei muito triste com o descarte. A minha outra situação com a Globo, que eu fiquei muito chateada, que eu também não participei, foi num Criança Esperança, que eles estavam chamando cosplayers. E eu sei que quem participou acabou aparecendo muito pouco tempo, nem quase fazendo nada, que eles tinham ensaiado e tal. O que aconteceu? Eles entraram em contato, porque eles queriam a Sakuyamon, porque na Globo, né, passou Digimon e tal. E aí, eles queriam fazer uma exigência, que era eu ir no ensaio na sexta-feira e participar da gravação no sábado. Só que na época eu trabalhava na escola, na sexta-feira. E aí eu falei que eu não podia faltar ao trabalho para poder fazer a gravação. E aí a pessoa falou assim: ah, mas diz que é da Globo. Eu falei assim: mas eu sou servidora pública, querida, eu não posso faltar. E aí, assim, a pessoa foi tão mal educada, assim, eu fico triste, triste mesmo de não ter podido gravar o que ela disse pra mim. E assim, eu fico triste para as pessoas que foram, porque a visão que eles tinham da gente era uma visão muito ruim. Entendeu? Então, assim, eu fiquei muito triste. Eu acho que, assim,
A Globo já deu tanta treta com a gente que, putz, né? Enfim. A minha outra situação, as próximas duas situações foram com a Mai, tá? A primeira foi com a TV Boas Novas, que depois eu descobri que era uma TV que é relacionada com o religioso. Eu descobri na gravação que era. E a pessoa, quando entrou em contato comigo para fazer a gravação, essa gravação foi no Tijuca Tênis Clube, lá na Tijuca, aqui no Rio. E aí o que aconteceu? A pessoa combinou e tal, e aí ela pediu que eu levasse um dos meus melhores cosplays. Aí eu mostrei a foto e tal, mas a pessoa nem se atentou em entender que, sei lá, é um demônio. Né? Na hora de escolher, ai. E aí era um negócio de cunho, a emissora era um negócio de cunho religioso. Será que a pessoa não, assim, eu fico pensando assim, pô, a pessoa não pesquisou para entender que as pessoas fazem todo tipo de personagem? Ela não quis perguntar pra gente que personagem era. E aí, assim, eu que tinha sido chamada de forma principal, acabei não aparecendo na matéria justamente porque o meu personagem era uma menina do inferno. Então, assim, ela podia ter escolhido. Vocês sabem, eu tenho 300, eu tenho mais de 30 cosplays que eu posso usar, né? Eu já fiz mais de 50. Então, assim, poxa, ela podia ter escolhido, ela podia ter falado, a nossa emissora, sabe que a nossa emissora é religiosa. Gente, eu podia ter escolhido 30 mil outros personagens e estar mais adequada para a matéria. Assim, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito desmotivada, porque assim, ela foi falar disso na hora, assim, depois que a gente já tava com horas de gravação, e aí eu comecei a falar do personagem. E aí ela parou de gravar, assustada, e começou a falar comigo. Acontece essas coisas, sim, Roberto. Doidos, completamente doidos, e não. E assim, sem pesquisar, né, o que é. Assim, eu vejo que dentro. Quem faz as matérias, não só de cosplay, mas qualquer coisa nerd, de game e tal, e que não tem um mínimo de preparo, sempre fica muito feio, né? Então, assim, às vezes eu falo, às vezes, inclusive em relação à cobertura de evento, às vezes eu que tenho uma mídia amadora, me sinto mais preparada para fazer as matérias do que o pessoal que é de uma mídia oficial, né? Porque eu conheço as coisas, inclusive eu já tive que explicar coisas para pessoas do UOL, para pessoas de emissoras de TV que estavam ali voando loucamente sem saber o que estavam fazendo lá. Hoje em dia a gente tem em algumas emissoras pessoas que são mais entendidas. Assim, sempre mandem essas pessoas, por favor. Assim, só o olho vermelho já parece coisas. Com os personagens que têm olho vermelho já parecem coisas demoníacas. Aí ser mesmo já é pior ainda. E aí vem a treta suprema, que foi a Liga. Eu tenho os vídeos que eu fiz da minha câmera. Então, assim, qualquer coisa que está sendo falada aqui que alguém quiser questionar, desculpa, eu tenho os vídeos de tudo que aconteceu. Então, eu estou falando coisas que eu tenho respaldo, tá? A gente. Eu até esqueci qual foi o ano que isso aconteceu. Eu sei que o dia foi um dia de um Anime Wings. Que eu já era jurada. Foi um Anime Wings que ia ser. Que ia ser. Que foi na Uniswan, em Bom Sucesso. E aí o próprio organizador do evento falou que tinham entrado em contato que a Bandeirante tinha entrado em contato com ele para fazer essa matéria. E aí, com esse respaldo, que eles queriam mostrar os cosplays no evento, como a gente se veste antes de estar vestido ou depois de estar vestido, né? Então, assim, aparentemente parecia uma coisa legal. Mas aconteceram muitas coisas desconfortáveis. Como? Todo mundo que participou, chegou na minha casa na hora estipulada. A produção chegou com horas de atraso. E não foi pouco tempo, não. E assim, todo mundo tava com roupa normal e todo mundo depois foi se trocar de cosplay. A gente foi levado para. Eu não vou explicar qual foi o lugar que a gente foi levado. Mas assim, a gente foi levado para um lugar que foi muito desconfortável. Que pra gente, sinceramente, foi relativamente perigoso.
que não era um lugar que a gente deveria estar. Com pessoas que, assim, tudo bem que eles queriam fazer um choque de cultura, só que eles fizeram um choque de cultura num lugar muito errado. Tá, eu vou falar. Eles levaram a gente pro Maracanã, mas não com necessidade, não com possibilidade de entrar no Maracanã. Tinha um jogo, nós estávamos de cosplay e nós fomos colocados do lado de fora. Atrasos e mais atrasos, ideias e mais ideias que deram e não deram certo. Acabou que a gente chegou no evento com um atraso enorme, que atrasou o concurso de cosplay, e assim, só deu certo porque na verdade tinha sido combinado com a organização do evento. Porque se não tivesse, teria dado tudo muito errado. Teria dado mais errado ainda. Porque a gente chegou, acho que com 2 horas de atraso em relação ao concurso de cosplay. Assim, eu entendo que todo mundo tava putaço. Essa é a palavra certa. Com a gente por causa da gravação. E assim, durante o próprio concurso, a gente desfilou antes do concurso para poder fazer a gravação. E a gente fez várias coisas antes do concurso que acabaram atrasando tudo. Então, tudo foi desconfortável, inclusive, assim, por mais que eu dissesse que não queria que usasse algumas das minhas coisas, a apresentadora fez questão de usar, principalmente as minhas perucas. Então isso foi bem chato. E aí, sabe qual foi o final? A gente achou que nunca mais ia passar. Porque aparentemente não ia passar. E aí o que aconteceu? O programa foi ao ar quase 2 anos e meio depois da gravação. Simples assim. Hoje em dia, se eu fosse participar, né, que a gente viu lá o pessoal dos Vingadores, Luciano Huck, teve, acho que foi uma coisa tipo Passo Repassa da Vida agora no SBT, que teve cosplayers e foi com um cachê. Assim, acho que para isso eu até participaria. Mas para coisas, para simplesmente participar, acho que eu não quero fazer isso nunca mais na minha vida. Sobre o que eu queria falar disso, né, eu contei as minhas experiências como a TVV. Eu acredito que eu tenha falado tudo. Eu tenho que liberar o quarto também. Nossa próxima live vai ser sobre... A gente vai pular um pouquinho cosplay, vai dar um tempinho pro cosplay. Vai ser sobre Ultraman da Netflix, que é uma coisa que me surpreendeu bastante. Assim, a Roberta, ela não pegou as minhas coisas do nada. Ela perguntou, eu disse que... Eu mostrei que eu não estava muito confortável, e mesmo assim ela pegou e pegou mesmo. E fez um monte de foto que, assim, fez um monte de coisa que não era pra gravação. Ela fez um monte de coisa pra fazer foto pra rede social dela na época. Então, assim, foi bem desconfortável. Mas, vamos lá, próxima live sobre o Ultraman da Netflix. E aí, em seguida, a gente vai ter, voltando com cosplay, Genderbender, né? Pra eu falar um pouquinho sobre as versões femininas de personagens que eu faço. E falar um pouquinho sobre a minha opinião sobre isso. E fui!